Bom dia, nono ano de Geografia, semana 2, capítulo 2. Vai ser um capítulo curto, tá? Porque o capítulo 1 já foi extenso. Então, esse capítulo 2 da apostila, ele fala sobre os aspectos humanos da Ásia. Coisas que a gente já trabalhou no primeiro bimestre, tá? A aula de história foi grande, então a aula de geografia, ela não sei, a apostila tem menos conteúdo, é mais fácil, tá bom? Então, a população da Ásia, ela é, primeira característica, ela é diversificada. Você tem indiano, chinês, Vietcong, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Você tem múltiplas culturas, múltiplas religiões. E na Ásia que se concentra a maior densidade demográfica, onde se concentra a maior parte da população mundial. Existe um mundo à parte que nós não estudamos, porque o nosso mundo ocidental, ele é católico e democrático. Só que lá na Ásia, você tem vários regimes, você tem várias culturas, você tem o hinduísmo, o taoísmo, o budismo. Então, você tem uma diversidade populacional e cultural em relação a nós, ao Ocidente, que é muito mais fácil e prático de entender. Democracia, Igreja Católica e Igreja Protestante. É essa a nossa base cultural, né? E as raízes históricas da Grécia e Roma. Essa é a nossa base. A Ásia não, ela é mais diversificada. E ela tem sim influência das potências europeias, porque ela também foi colonizada, né? A Índia foi colonizada pela Inglaterra, a China teve uma abertura para a Inglaterra, o Japão tem relações comerciais fortes com os Estados Unidos atualmente. Então a Ásia, ela é bem específica na sua construção cultural, né? O IDH da Ásia também é muito diversificado. Não é por exemplo, né, alguns continentes são coesos. Por exemplo, a Europa tende a ter os melhores índices de IDH, cultura e educação. A África tende a ter os piores índices. A Ásia não, ela é muito diferente. Por quê? Nós temos Japão e Coreia do Sul, que tem IDHs maravilhosos, ou seja, saúde boa, educação boa, segurança boa. Em comparação, você tem Síria, Afeganistão e Iraque, que o IDH é lá embaixo. As condições de saúde, educação e segurança são péssimas, vivem guerras civis, massacres, ditaduras, não tem um mínimo de estrutura social e econômica para sobreviver. Então é muito diversificado. Tá? O terceiro aspecto é o aspecto populacional. A Índia e a China juntas dão quase 60% da população mundial. Então você tem o que? Maior parte do planeta, o maior mercado consumidor também está lá. Hoje em dia, a China e a Índia são países que mais crescem no mundo economicamente. Por quê? Porque o próprio mercado interno é favorável. Eu monto uma fábrica de sapato. Eu vou lá e fabrico sapato na Índia. Quanta gente precisa de sapato na Índia, compra o sapato, ou na China, então o próprio mercado interno desses países é muito grande, tá? A Índia tem uma especificidade, né, Yara? Lembra daquela aula que a gente deu? A Índia tem uma especificidade, as classes sociais, né? Conforme o dinheiro o dinheiro é a riqueza ou a sabedoria é concebido como uma proximidade a Deus. Por exemplo, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mais dinheiro, eu estou mais próximo a Deus. Eu tenho uma classe social acima das outras. Então a sociedade ela é estratificada. O que é isso? Tem estratos definidos. Quem é rico, quem é pobre, não pode se misturar, não existe a mistura social. Quem nasce numa classe social morre nessa classe social. Então as classes sociais baseadas no hinduísmo, né, no brahmaísmo, então nas religiões orientais. Eu sou rico, então eu estou numa classe social mais próxima do deus hindu. Eu sou pobre, eu estou mais distante, estou numa classe social mais distante do deus hindu. Tá? Então tem essa hierarquia social. Tá? Diversidade cultural, né? A China, nós temos um partido comunista no poder, né? E uma cultura de opressão. O Japão já é uma cultura tecnológica e democrática, mais fácil e mais avançado que muitos dos países europeus. E a China, o Japão e a Índia são os destaques asiáticos, tá?
No continente asiático, você tem, apesar da grande população, de estar a maior parte da população mundial, nós temos extremos, nós temos vazios demográficos, com regiões da Rússia, regiões da China e locais com alta densidade demográfica. O Japão, por causa do seu território pequeno, áreas da China e áreas da Índia com alta densidade demográfica, quase impossível se deslocar na rua com espaço, por exemplo. Então nós temos aí a Ásia, é uma região de muitos contrastes culturais, populacionais, de densidade demográfica e IDH. Nós temos a Ásia da China, Japão, Coreia do Norte, nós temos a Ásia do Iraque, Afeganistão, Oriente Médio. Então nós temos muitas diferenças, divergências no continente asiático. Essas divergências não acontecem em nenhum outro continente. Por exemplo, a Europa desenvolvido, a América do Norte desenvolvido, os sul-americanos emergentes, a África pobre. Então a Ásia é o que tem mais conflitos, a maior diversidade cultural, política e econômica do planeta, tá bom? Então esse foi o capítulo 2. Tchau!